e a gente avança, então, nessa seção 18.6, que é a parte de dilatação térmica. Eu vou até me pôr em evidência aqui agora, porque eu vou falar mais do que escrever. Então, muito bem. Bom, dilatação térmica, né, como o próprio nome diz, é o estudo aí da dilatação dos materiais dado a uma variação de temperatura. Empiricamente, né, nós estamos até acostumados com isso, dado ali alguns problemas que a gente tem no dia a dia. Então, por exemplo, quando você quer, por exemplo, desatarrachar uma tampa, né, que está muito presa num vidro, né, talvez sua mãe, sua avó ou não, né, depende do tipo de mãe, tipo de vó que você tem. A minha mãe não fazia isso, nem minha avó, mas provavelmente algumas delas aí sabiam, né, que se você colocasse ela debaixo de uma água quente ou dentro de uma água quente, você tinha uma facilidade para abrir desatarrachar essa tampa que poderia estar presa. Isso acontece, né, porque quando você coloca o material para aquecer, tanto o vidro quanto a tampa de metal, elas tendem a dilatar. O que acontece é que essa dilatação varia de material para material, certo? Então, se é o vidro, ele dilata de uma maneira. Se é um metal, ele dilata de outra maneira. Se é o ouro, o alumínio ou o cobre, cada um deles tem um tipo de dilatação diferente. Ou seja, dado uma variação de 1 grau, um vai variar um pouquinho, outro vai variar um pouco mais, outro vai variar um pouco menos. Então, tem uma relação entre a variação de temperatura e a dilatação. No caso da tampa, ela fica mais fácil de desatarrachar, porque o vidro dilata muito pouco, o metal ele dilata mais, tá certo? Então essa dilatação do metal, que é maior do que a do próprio vidro, faz com que ele dê então uma folga para que você possa então desatarrachar isso com mais facilidade. Então, isso acontece porque a temperatura, né, ela fornece uma certa energia para esses átomos que constituem esse material, e esses átomos, então, eles começam a se afastar uns dos outros, né? Eles começam a ter uma vibração que os torna um pouco mais distantes. Lógico que essa dilatação é ínfima, mas quando você está falando de muitos e muitos moles, né? Você vai somando, moles de átomos, você vai somando essa dilatação como um todo. E aí, essa dilatação acaba sendo perceptível mesmo a olho nu, né? Então, você consegue detectar com um paquímetro, lá vai lá, mede, você vê que uma variação de temperatura, de fato, faz com que esses átomos tendem a se afastar um do outro. Esse fenômeno é que é conhecido, né, chamado de dilatação térmica. E, de certa maneira, né, ele é crucial, né, na engenharia e deve ser levado em conta quando você vai desenvolver aí os seus equipamentos, as suas construções, etc, etc. Então, nas construções de pontes, por exemplo, né, onde você tem, por exemplo, em países onde a variação de temperatura é muito grande, isso certamente tem que ser levado em conta. Caso contrário, essas pontes podem rachar, né, dado uma dilatação muito grande devido a essa variação de temperatura, que em alguns países vai desde menos 40 até 20 graus, né, ou de menos 40 até 30 graus ali, dependendo do país onde você vê, né, e aí certamente você tem que levar em conta isso aí. Tanto em prédios, né, e mesmo quando você vai construir ferrovias, né, tem um exemplo clássico, que aí vale a pena até inserir aqui, e agora sim eu me torno menor aqui, vale a pena enfatizar, ó, um exemplo clássico aqui, ó, do que acontece quando você tem esse tipo de problema devido à dilatação. Então, esse trilho, por exemplo, aí, ó, ele foi todo deformado, né, porque teve uma variação de temperatura, ele não tinha para onde se expandir, então ele acabou entortando. Para resolver esses problemas, né, o que as pessoas fazem? Elas pegam e seccionam esses trilhos, né, deixam uma pequena folga, né, a cada, sei lá, 5 metros, 10 metros, 15 metros, para que quando ele dilate, então ele consiga ali ter uma brecha, né, para poder separar. A mesma coisa em pontes, né? Se você for construir uma ponte, você vai ter que construir ela em pequenas partes, né? De forma que essa dilatação como um todo não faça, né, o objeto trincar ou mesmo vir a cair, né? Dependendo desse problema. Então, o estudo, né, da dilatação térmica é crucial na engenharia, porque ela pode causar problemas muito sérios nas tecnologias que você vai avançar.
Mesmo na obturação dentária, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado. Quando você vai fazer uma obturação, aquele componente que você coloca dentro do dente, ele não pode dilatar mais do que o dente, né? Porque se ele dilatar mais do que o dente, ele pode quebrar os seus dentes, pode vir a trincar os seus dentes. Então você tem que usar materiais ali que têm a mesma dilatação, né, do que o dente, tá certo? Caso contrário, ele pode ficar frouxo e acabar saindo, ou mesmo se ele dilatar demais, né, mais do que os dentes, ele pode vir a quebrar ou trincar os seus dentes. Então, nesse caso também, você tem que levar em conta. Então, são muitos os aspectos aí que você tem que se atentar, dado a variação de temperatura. Bom, além disso, essa dilatação, ela também pode ser usada ela mesma para desenvolver novas tecnologias, tá? Então, alguns termômetros, né, e mesmo os termostatos, eles utilizam essa diferença de dilatação dos comprimentos, por exemplo, de uma barra metálica, para poder inferir aí a temperatura. Então, ó, outro figurinha aqui, ó, tá aqui, ó, o que acontece, ó. Olha que ideia interessante. O cara faz um objeto composto por dois metais, né, o latão e o aço. E aí, então, o latão, ele dilata mais do que o aço, tá vendo? E essa dilatação maior de um material do que o outro faz com que ele tenha essa curvatura, dado uma variação de temperatura. Então, quando você tem uma variação de temperatura, ela dá uma envergada e você pode ir calculando quanto ele enverga, visto que um dilata mais do que o outro, né? Mensurar o quanto essa temperatura está variando. Naturalmente, você faz uma escala, né? Você vê, se deslocar 1 milímetro é 10 graus, se deslocar 2 é 20, e assim por diante, faz uma tabelinha, e aí você mensurando essa variação, esse deslocamento desse objeto, você consegue também definir aí um termômetro. Ok? Bom, os termômetros também clínicos, né, baseados em mercúrio, também se baseiam no fato de que os líquidos, né, eles variam com a temperatura. Então, mais um exemplo aí, né? Quando você põe lá aquele termômetro antigo, né, o termômetro da vovó baseado em mercúrio, você colocava debaixo do braço aqui, né, esperava. O que acontecia de fato é que existe uma dilatação do mercúrio, que é muito maior do que a do vidro. O vidro também dilata, mas dilata muito pouco, né? Então, quando aquele mercúrio dilata, você vê aquela coluna subindo, e aí os caras põem uma escalinha lá, e com aquela escala ali, ele consegue mensurar, por exemplo, a temperatura do seu corpo, né? Basta você criar uma escala. Se a coluna subir 1 centímetro, é uma variação de tantos graus, se subir 2, e assim por diante, né? E então você consegue também desenvolver um termômetro baseado na variação de pressão, de volume, né? Tanto do mercúrio quanto outros líquidos também, mesmo o álcool, né? Eles podem ser utilizados aí para servir de material, né? Para desenvolver termômetros baseado na dilatação térmica. Muito bem. Bom, a nossa questão aqui é entender, de fato, como é que essa dilatação térmica acontece. Então, tem algumas perguntas, né, que a gente quer entender. Será que essa dilatação térmica ela varia linearmente com a variação de temperatura? Ou seja, vamos dizer que eu aumente 1 grau. Aí ela dilatou de, sei lá, de 1 milímetro. Será que se eu variar de 2 graus, ela varia de 2 milímetros? Será que se eu variar de 10 graus, ela varia de 10 milímetros? Como é que fica essa variação do comprimento em função da variação da temperatura? Então, os caras do passado lá foram estudar, né, iam lá e faziam um monte de experimentos, né, para tentar entender como é que a natureza se comportava, né, como é que esses arranjos de átomos, né, quando estão ali num sólido ali, como é que ficava essa variação do comprimento dado uma variação de temperatura. Então, experimentalmente, né, o que a gente sabe hoje em dia é que, de fato, a variação do comprimento ela é proporcional à variação da temperatura. Então, se você tem um objeto que tem um tamanho L, a variação dele aqui, ΔL, dado que você tem uma variação de ΔT, dado um ΔT qualquer, ela é proporcional a essa variação. Então, de fato, se eu aumentar 2 graus, aumenta ΔL. Se eu aumentar
4 graus, aumenta 2 ΔL. Se eu aumentar 6, né, quer dizer, dado 1 ΔT, 1 ΔL, 2 ΔT, 2 ΔL, 3 ΔT, 3 ΔL e assim por diante. Além disso, vamos tentar entender intuitivamente. Imagina que eu tenha esse material aqui, e agora eu vou extrapolar, né, constituído por, sei lá, um conjunto aqui de 50 átomos. Então, à medida que eu aumento a temperatura, a distância entre cada átomo aumenta um pouquinho. Então, aumentou um pouquinho. Então, esse cara aqui aumentou a distância entre eles, esse aqui aumentou a distância entre eles, esse aqui aumentou a distância entre eles, e assim por diante. Vai aumentando a distância entre cada um dos átomos, lado a lado. Então, se eu tiver, por exemplo, 50 átomos e cada um deslocou de delta, então eu vou ter um deslocamento de 50 delta. Agora, se eu tiver 100 átomos e cada um deslocou de delta, aí eu vou ter um deslocamento de 100 delta. Se eu tivesse 200 átomos, seria 200 delta. Então, é natural, né, de se pensar, e de fato se observa experimentalmente, que essa variação ΔL também depende do comprimento, né? Porque quanto maior o comprimento, maior o número de átomos. Quanto maior o número de átomos, cada um se afasta um do outro mais. Então, quanto maior a barra, maior esse ΔL. Então, o ΔL também, né, se você analisar meio intuitivamente, ΔL depende do comprimento L. Então, quanto maior for esse comprimento L, maior vai ser esse ΔL. Então, essa expressão aqui, de fato, ela pode ser um pouco estendida, se atentando que o ΔL ele é proporcional a L vezes ΔT. E aqui ainda é proporcional, né? Porque, como eu disse, né, não basta simplesmente ter o L e o ΔT. Isso varia de material para material. Então, se é o latão, por exemplo, aqui em cima, dilata um pouco mais, né? Se é o aço, dilata um pouco menos. Se é o vidro, dilata menos ainda. Então, varia de material para material. De forma que essa expressão, então, de maneira geral, ela pode ser escrita como ΔL é igual a um Czinho L ΔT. Onde esse Czinho aqui, esse Czinho nada mais é do que a constante de proporcionalidade, né? Qual é a constante, né? Qual é a relação, a razão entre L e ΔT e o meu ΔL? Esse Czinho, naturalmente, como eu estou enfatizando aqui, vai variar de material para material. Dependendo ali do material, você tem aí dilatações que podem ser diferentes uma das outras. De fato, a letra C não é usada, o que usa aqui é a letra alfa, tá? Mas é uma constante de proporcionalidade. E esse alfa aqui, ele recebe um nome especial e ele é chamado de coeficiente de dilatação linear. Aqui eu estou estudando a dilatação linear, certo? Então, vou enfatizar aqui que o nosso foco aqui, vou diminuir um pouquinho essa minha figura aqui. Esse aqui é a dilatação linear. Ou seja, eu estou olhando um fiozinho. Pega um fiozinho de metal ali, uma dimensão, duas dimensões só, né, um fio, e é nele que eu estou analisando essa dilatação. Então, a própria intuição, né, já me diz que isso faz sentido, né? Que, de fato, vai depender da variação da temperatura, vai depender do próprio comprimento do material, e como varia de material para material, eu tenho um coeficiente de dilatação que vai variar de material para material. Ok? Esse alfa é o chamado coeficiente de dilatação linear, e se a gente olhar aqui o próprio dimensão do sistema, ó, esse cara aqui tem dimensão de metro, esse aqui tem a dimensão de metro. Esse aqui tem a dimensão de temperatura, logo o meu alfa aqui, a unidade, ela é 1 sobre grau Celsius, ou 1 sobre Kelvin, né? Ou 1 sobre Kelvin. Note que tanto em Kelvin quanto em grau Celsius é a mesma, né? Porque a variação de 1 grau Celsius é igual à variação de 1 Kelvin. Então, o alfa é o mesmo, tanto em graus Celsius quanto em Kelvin. Então, essa aqui é a minha unidade do coeficiente de dilatação. Bom, vale frisar que, embora o alfa ele possa variar ligeiramente com a temperatura, tá certo? Ou seja, se você tiver uma temperatura muito alta, esse alfa para o mesmo material pode ser um pouquinho diferente, tá certo?
Na maioria dos casos, no entanto, ele pode ser considerado constante para um dado material. Essa variação não é tão grande aí do alfa, né, para dado uma temperatura. Tá claro? Então, é importante ter em mente que isso acontece, pode ter uma variação do alfa para quanto varia o tempo, a temperatura, mas essa variação, em geral, é uma variação pequena. Bom, a gente tem uma tabela aqui para dar uma ideia, né, desses coeficientes de dilatação. Então, vou apresentar aqui a minha tabelinha. Então, nós temos aqui alguns coeficientes de dilatação linear. Veja que é em 10 a menos 6, né, por grau Celsius. Ou seja, se eu pegar o chumbo e variar de 1 grau Celsius, tá certo? Esse coeficiente aqui é 10 a menos 6, tá certo? Ou seja, se eu tenho um negócio de 1 metro, e tem uma variação de 1 Kelvin, esse material aqui, ele vai se expandir, se for no caso o chumbo, de 29 vezes 10 a menos 6 metros, se o comprimento da barra for 1 metro. Quer dizer, bem pequenininho ali, uma coisa da ordem de 10 a menos 6 para cada metro, né, que você tiver. 10 a menos 6 metros para cada metro, dado uma variação de 1 Kelvin. Se a variação for de 2 Kelvin, aí então vai ser 2 vezes 29, né, 58 vezes 10 a menos 6 metro, né, se você tiver uma barra de 1 metro, e assim por diante. Tá claro? Note que tanto sobre grau Celsius ou sobre Kelvin, né, é a mesma coisa, porque a escala, né, é a mesma, né? Então, você pode substituir isso aí, 10 a menos 6 por Kelvin, que dá na mesma coisa. Então, aqui você tem algumas ideias, você vê que o gelo a 0 graus Celsius tem uma dilatação grande, o chumbo, o alumínio, o latão, o cobre também, ó, então os materiais metálicos, eles têm uma dilatação maior, enquanto que você tem o vidro, né, aí com uma dilatação menor, o próprio diamante menor ainda, e o quartzo, cada um deles tendendo aí a uma dilatação ainda menor. Muito bem. Essa dilatação, ela se aplica a todas as dimensões lineares. Então, se eu tiver uma régua, por exemplo, ela vai dilatar tanto no seu comprimento quanto na sua espessura, né? E se ela tiver uma largura, ela também vai se expressar na sua largura. Então, ela se expande em todas as dimensões de forma igual, né? Porque, naturalmente, né, no objeto não tem uma predileção. Você não sabe ali para cima, para baixo. Então, ela se dilata como um todo, né? E aí, então, em todas as direções, ela tende a se dilatar. Então, para a gente exemplificar isso aí, tem uma outra figurinha aqui, ó. Então, se você tiver uma régua, lógico que está exagerado a dilatação, né? Se você tiver uma régua e dilatar ela devido a uma variação de temperatura, o que acontece é que ela vai se dilatar tanto para cá quanto para cá. Por exemplo, esse furo aqui, ó, ele vai se dilatar da mesma proporção. Vale frisar também que se você cortar o metal aqui e esquentar ele da mesma temperatura que o meu metalzinho aqui, ele também, então, vai continuar aqui encaixando perfeitamente, tá? Se você tirar uma da superfície, ela encaixa perfeitamente numa temperatura T, numa temperatura 2T, 3T, 4T, 10T. Se os dois variarem da mesma temperatura, o furinho vai conseguir continuar encaixando perfeitamente ali. Você não tem problema nenhum. O que acontece no trilho lá que ele dilata, né, e entorta, é porque ele está fixo no chão, né? Quando você prende ele no chão e ele força, então tende a dilatar, se ele estiver muito fixo no chão, aí ele tende a deformar, né? Porque ele não tem espaço. Então, como ele não consegue dilatar assim o trilho, ele começa a dilatar para os lados, né? E aí cria aquele comprimento, aquela coisa torta, né, no chão, como a gente viu na figura acima. Se ele tivesse simplesmente solto ali sobre a terra, ele ia continuar retinho, ele só ia se dilatar ali verticalmente, tá certo? Então, isso não seria um problema. Naturalmente, como ele está preso, isso acaba sendo um problema mais sério. Ok? Então, esse disco aqui enfatizando, ó, se ele cabia aqui perfeitamente, se eu aumentar a régua e o disco da mesma temperatura, ele vai continuar ainda encaixando ali perfeitamente e você não vai ter problemas em relação a isso. Então, isso aí é o que a gente chama, né, de dilatação linear, tá? Então, o meu ΔL é igual a um alfa L ΔT. O alfa é esse coeficiente de dilatação linear
e é meio intuitivo, né, de você entender que esse ΔL vai depender do próprio L, né, dado que é uma constituição, uma cadeia de átomos, né, e o que os experimentos nos mostram é que essa variação ela é linear com o meu ΔT. Uma variação de 2 ΔT, uma variação de 2 ΔL, uma variação de 5 ΔT, uma variação de 5 ΔL. Vale a pena também a gente pensar um pouco como é que fica a dilatação de um volume como um todo. Então a gente sabe que a gente tem um coeficiente de dilatação linear, né? Como ficaria esse coeficiente de dilatação volumétrica? Será que ele tem uma relação com essa coeficiente de dilatação linear? Então, se eu tiver um fiozinho de cobre ou um cubo de cobre, como fica a variação do volume dado, então, uma variação de ΔT? Então, essa é a pergunta que a gente vai trabalhar agora, que é, então, entender a dilatação volumétrica. No fundo, tendo uma clara, a dilatação linear bem clara, você vai ver que a dilatação volumétrica também não é algo tão difícil assim da gente deduzir. Inclusive, a relação entre o coeficiente de dilatação volumétrico e o coeficiente de dilatação linear também é algo razoavelmente simples da gente calcular. Então, se as dimensões de um sólido aumentam, né, com a temperatura, é evidente, né, que o volume do sólido também ele aumenta. Se eu tenho a régua, ela cresce nesse sentido e nesse sentido. Se eu tenho um cubo, ele vai estender em x, vai estender em y, vai estender em z. O volume como um todo, ele vai sofrer uma dilatação. Então, para a gente entender essa dilatação volumétrica, vamos dar uma olhada num cubinho, então, que pode ajudar a gente aqui. Então, imagina que eu tenho aqui um cubo, está aqui o meu cubo, ó. Esse cubo ele tem aqui um comprimento L, então é L, 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 de forma que quando eu esquento ele, ele vai agora para aqui L mais ΔL, ele vai aqui para L mais ΔL, e ele vai aqui de L mais ΔL. Todas as três, né, componentes, x, y e z, se dilatam de L para L mais ΔL. Então, o volume inicial, que antes era um volume V, ele vai para um volume V mais ΔV, que nada mais é do que o meu L mais ΔL elevado ao cubo. Simples assim, né? Faz todo sentido. Essa é a variação do volume, dado que eu tenho aí uma variação de ΔL em cada uma das dimensões. Você pode pensar, né, ser levado a achar que ele vai aumentar de ΔL o cubo, o volume, mas se você fizer as contas e olhar com cuidado, você vai ver que não é bem assim. Então vamos trabalhar esse termo aqui um pouquinho para a gente entender o que acontece. Então esse termo aqui, ó, vou primeiro levar ao quadrado, vai ficar aqui, ó, L ao quadrado mais 2L ΔL mais ΔL ao quadrado, que multiplica L mais ΔL. Se você fizer uma distributiva aí, vai dar então, ó, L ao cubo mais 2L ao quadrado ΔL mais L ΔL ao quadrado, simplesmente passei o L aqui multiplicando, né? L ao cubo, 2L ao quadrado ΔL, L ΔL ao quadrado, e mais agora L ao quadrado ΔL, mais 2L ΔL ao quadrado, mais ΔL ao cubo. Tá certo? Muito bem. Agora a gente pode fazer algumas aproximações, né? Lembre-se que esse ΔL é um número pequeno, né? Da ordem de 10 a menos 6, dado aquele coeficiente. Então a gente pode, aqui com uma boa aproximação, ignorar os termos que são proporcionais a ΔL ao quadrado, né? Porque você pensa, tem um negócio que é 10 a menos 6. Quando você leva ao quadrado, ele vai virar 10 a menos 12. Então, ele 10 a menos 12 com 10 a menos 6 é um número que desprezível. Simplesmente posso descartar os termos que dependem de ΔL ao quadrado. Então, eu ignoro esse termo aqui, ignoro esse termo aqui e ignoro esse termo aqui. Simplesmente porque eles são muito pequenos comparado com o meu ΔL. Né? Então, é uma correção lá na 12ª casa, que pelo amor de Deus, né? Deixa quieto, abre mão disso. Então, trabalhando só com os termos que são mais evidentes, né? Que são mais, que contribuem de fato para o resultado, a gente tem aqui que o V mais ΔV nada mais é do que L
desculpa, L ao cubo, mais esse termo aqui soma com esse termo aqui, então fica mais 3L ao quadrado delta L. Então isso aqui é aproximadamente V mais delta V. Bom, o V é o V original, é o volume original, que é nada mais do que o L ao cubo, tá certo? Então, V é igual a L ao cubo. Vai-se embora, né? Porque V de um lado, L ao cubo. Então, o meu ΔV, na realidade, a variação do meu ΔV, nada mais é do que 3L ao quadrado ΔL. Essa é a minha variação do volume. Agora, o ΔL, a gente sabe quanto vale quando a gente olhou, né, a variação linear, né, a dilatação linear. A gente sabe, né, sabemos que o ΔL nada mais é do que L alfa delta T. De forma que eu substituir aqui, eu tenho que ΔV nada mais é do que 3 alfa L ao cubo delta T. Agora, o delta ao cubo, o L ao cubo, nada mais é do que o V. Ou seja, o meu ΔV ele é igual a 3 alfa V delta T. Onde esse 3 alfa agora recebe uma letra chamada beta, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Então tá aí, agora a gente conseguiu deduzir o que a gente queria. De fato, então, só enfatizando aqui, o meu ΔV é igual a beta V delta T, aonde o beta é o coeficiente de dilatação volumétrica, e ele se relaciona com o coeficiente de dilatação linear, dado o valor beta igual a 3 alfa. Tá certo? Então, deduzimos aí quanto varia um volume dado uma certa variação de temperatura ΔT. O coeficiente de dilatação volumétrica ele está intimamente relacionado com o coeficiente de dilatação linear e nada mais é do que um beta igual a 3 alfa, igual a gente mostrou aqui nas continhas aqui simples, né? Simplesmente descartando os termos que não contribuem muito para o sistema como um todo. Maravilha? Muito bem. Bom, mas esse resultado, ele de fato é geral? Será que isso acontece para todo e qualquer material na natureza? Ou será que tem algum material em especial que isso não acontece? Será que existe algum material que se eu aumentar a temperatura, na vez de ele aumentar o volume, ele diminui? Ou não? Isso é pouco provável. De fato, existe um material que isso acontece e, cara, isso é tão impressionante porque se não existisse esse material, a vida na Terra não existiria. Olha que loucura. Se não existisse um material cujo volume diminuísse com o aumento da temperatura, a vida na Terra nem existiria. Que material será que é esse? Né? Então, o material especial que isso acontece é a água. Lógico que não para todo o range de temperatura, mas a água ela tem uma peculiaridade extremamente relevante, né? Que a gente só consegue entender quando a gente vai analisar mais a fundo, né? Então isso a gente não vai avançar aqui, mas ela tem essa peculiaridade para alguns ranges de temperatura. Então, a água ela não se comporta como os outros líquidos. Se você tiver acima de 4 graus Celsius, a água se dilata com o aumento da temperatura, como era de esperar, certo? Isso acima de 4 graus Celsius. No entanto, entre 0 graus e 4 graus, a água ela se contrai quando a temperatura aumenta. Então, ela tende a contrair e por volta de 4 graus Celsius, assim, ela passa, então, por um máximo, né? E depois, então, ela começa a diminuir. Então, a ideia, ó, a água, isso é fundamental, e eu vou te explicar o porquê que isso é importante para a vida na Terra já já. Ela tem um comportamento que é assim, ó. Ela tem um comportamento que ela tem um V0 aqui. Aqui eu tenho uma temperatura que vai
aumentando, aqui a temperatura, ela vai aumentando, o volume vai diminuindo, chega no mínimo, esse mínimo aqui, ó, é em 4 graus Celsius, e aí depois ela começa a dilatar como os outros materiais. Se você olhar a densidade, lembre-se que a densidade é a massa pelo volume, então ela tem um comportamento inverso, né? Então a densidade da água, ela tem um comportamento que ela parte de um ρ aqui, aí ela chega no máximo, porque a massa é a mesma, né? Só que o volume começa a diminuir, então a densidade aumenta, chega aqui no máximo e depois ela começa a diminuir. Esse máximo aqui, isso aqui é densidade, aqui é temperatura, e isso aqui está em 4 graus Celsius. Então, esse comportamento, como eu disse, ele é essencial para a vida aquática e, consequentemente, né, essencial para a vida na Terra, né, porque a gente veio, né, da água. Se não fosse assim, qual que era o problema? Então, ó, quando você tem os lagos que se congelam, imagina no inverno, você tem os lagos congelando, tá certo? Então, quando eles congelam, isso faz com que a água na superfície ela comece a ser resfriada. Vai resfriando, vai resfriando, vai resfriando. Então ela vai descendo, digamos, 10 graus Celsius e ela vai caminhando para o ponto de congelamento. Então, à medida que ela vai chegando para o ponto de congelamento, ela vai ficando mais densa, né? Que a água debaixo dela. E aí, então, ela começaria, em teoria, como ela está ficando mais densa, a afundar. O problema é que, ou a vantagem é que, quando ela está abaixo de 4 graus Celsius, esse resfriamento adicional faz com que a água que está na superfície ela fique menos densa e, consequentemente, mais leve que a água que está abaixo dela. E isso faz, então, com que o gelo agora flutue, tá certo? Então, abaixo de 4 graus Celsius agora, a densidade ali começa a diminuir do gelo, ele começa a ficar mais leve e ele começa agora a emergir. É o fato de ele emergir que faz com que no verão ele se derreta e então a temperatura da água volte a ser uma temperatura amena, né? E a gente consiga então ter vida nos lagos, né, e nos mares, por exemplo, nos objetos que se congelam. Por quê? Porque se o gelo simplesmente afundasse, né, ou seja, você vai ali diminuindo o volume, ele vai ficando ali cada vez mais denso, né, porque vai diminuindo o volume, vai aumentando a densidade, ele ficaria mais pesado e ia para o fundo do lago. Aí mesmo que a radiação solar incidisse na água, ela não seria suficiente para descongelar todo esse gelo que ficou submerso. E aí então a vida não seria propícia. É pelo fato de, quando ele começa a chegar a zero, ele ficar menos denso, né? Faz com que ele emerja, e aí a radiação solar, então, consiga fazer com que esse gelo se derreta como um todo, né? E isso, então, torna propício a vida na Terra. Então, essa propriedade da água é fundamental. Se não fosse assim, a gente provavelmente não estaria aqui. Tá certo? Então, acho que ficou claro, né? Por conta dessa variação do volume, o volume abaixo de 4 graus aumenta, isso faz com que a densidade do gelo diminua, a densidade do gelo diminui, faz com que ele flutue, o fato dele flutuar faz com que a radiação solar dê conta de descongelar ele no verão, tornando assim a vida propícia na Terra. Muito bem. Para concluir essa sessão, vamos fazer o nosso famoso teste. Então, tem o teste 2. Está aqui, teste 2. E ele diz o seguinte: a figura mostra 4 placas metálicas retangulares cujos lados têm comprimento L, 2L ou 3L. Ou seja, aqui é L, aqui é 2L. Aqui é L, aqui é 3L. Aqui é 2L e aqui é 3L. E aqui é L e aqui é 2L, né? Isso, porque o 3, 2 e 1. Exatamente, está aí. Bom, essas placas, né, essas figuras, essas placas metálicas, são todas feitas do mesmo material e sua temperatura aumenta do mesmo valor. Maravilha. Ordene as placas de acordo com o aumento esperado da dimensão vertical e da área em ordem decrescente. Bom, a dimensão vertical, aquela que tem 2L, vai variar de 2 ΔL, vamos dizer assim. Aquela que tem tamanho L vai variar de 2 de ΔL. E aquela que tem 3L
vai variar de 3 ΔL. Então, em ordem decrescente, a gente tem a variação, então, primeiro, a que mais dilata é a 2 e a 3, verticalmente, tá? Verticalmente, a que mais dilata é a 2 e 3, porque as duas têm comprimento 3L, então vão variar de 3 ΔL. Depois, a 1, porque ela vai variar de 2 ΔL verticalmente, e, consequentemente, depois a 4, que ela varia de ΔL. Então, aqui mais é a 2 e 3, depois a 1 e depois a 4. E em relação à área, o que acontece? Esse cara aqui, ó, quanto maior a área do objeto, maior vai ser a variação dessa área, né? Então, nesse caso aqui, ó, esse cara aqui ele vai variar de 2 ΔL aqui e de 3 ΔL aqui. Então, a área dele vai variar mais, né? De todas. Então, a que mais tem dilatação de área é a 3. Aí depois o 2, porque ele tem uma área de 3L, vai 3 ΔL para cima e ΔL para o lado. Então, depois é o 2. E o 1 e o 4, né, eles são exatamente iguais, só estão rearranjados de um outro sentido, né? Então, o ΔL dele é o mesmo, né? Desce ΔL aqui, 2 ΔL aqui, e 1 é 2 ΔL aqui, ΔL aqui. A área como um todo é igual à variação. Aqui você tem 4 e 1. Tá certo? Um trabalhando na dilatação vertical e o outro aí trabalhando na dilatação da área como um todo.